as armadilhas que podem levar as empresas a terem maus resultados, mesmo tendo uma boa ferramenta contratada. Tá legal? Então vamos lá. O primeiro ponto diz respeito aos seus gestores acreditarem que a ferramenta vai resolver os problemas sozinha. Né? Ou seja, não vai ter esse tipo de ganho. A ferramenta sozinha ela é insuficiente para fazer esse tipo de abordagem. Tá? Por quê? Porque é sempre uma multiplicação de processo, pessoas e ferramenta. Se os seus gestores acreditarem que os resultados vão brotar ou cair do céu só porque implementou uma ferramenta, lembrando que ela é só uma ferramenta, ela é só um meio, é o primeiro engano. Tá legal? Logo depois disso vem justamente no fator de preparo de pessoas, que é se essas pessoas não estarem preparadas para a utilização dessa ferramenta, dentro da expectativa que se espera. Ou seja, as pessoas não tiveram envolvimento durante o projeto, as pessoas que participaram do processo de seleção não participaram adequadamente da execução do projeto, delegaram isso totalmente para um terceiro, que vai fazer com o viés que ele possui, que talvez não seja aquele que você precise. E depois não dá para reclamar, depois quando você ficar sozinho, de que você não consegue usar a ferramenta, ou que a ferramenta é engessada, ou algo assim. Você, teoricamente, participou do desenho. Como é que ela tem hoje problemas de um processo que você desenhou? É incoerente isso, concorda? Uma outra armadilha mesmo as áreas tendo uma abordagem integrada, ainda existe a vaidade extrema de alguns gestores, que não gosta de compartilhar informação, que se sente demandado por áreas quando as áreas questionam sobre os resultados do trabalho que ele vem executando. Ou seja, essa vaidade, essa individualidade de alguns gestores pode prejudicar. Porque qual que é o reflexo? Começa integrado, mas com o tempo volta a ficar desunido. Ou seja, a ferramenta ela se tornou um grande repositório de dados, na qual os gestores vão lá só para colher informações e seguem os seus resultados sendo feitos até fora da ferramenta. Tá? Isso é uma grande armadilha porque, evidentemente, a ferramenta não vai trazer resultado porque ela se tornou um grande repositório, só isso. Tá legal? Outra armadilha é você ter uma boa ferramenta, estar disposto a remodelar seus processos, estar engajado, só que o parceiro que vai implementar não tem a bagagem suficiente para a complexidade que você necessita. Pode ser que você aposte em aceitar esse parceiro e fazer essa descoberta juntos. Tudo bem com relação a isso, desde que esteja as expectativas alinhadas, e está tudo bem com relação a isso. Mas se você tiver numa situação de crítica, que você precisa de bons resultados, é bom contar com parceiros que já tenham vivenciado isso. Que eles tragam esse benchmark para você. Tá legal? Um outro ponto que diz respeito, que é outra armadilha, é uma falta de visão integrada de reporte. Ou seja, a camada de relatórios, cada um segue de um jeito, com formatos, detalhes, ponderações, tipos, uma bagunça. Meio que parece que é uma corrida, uma área quer apresentar melhor do que a outra. Dashboards cada vez mais sofisticados, sendo que no fim do dia a gente precisa responder o que pode impedir a empresa de ter bons resultados. Então, se tem essa poluição visual de informação, não está ajudando em nada a tomada de decisão. Na verdade, para quem olha só os outputs, para ele pouco fez diferença se é de um sistema ou de várias bases segregadas. Quando ele percebe que o relatório é unificado, tem frequência, consistência, opa, peraí, está vindo mais estruturado. Estou reparando uma consistência, uma frequência mais adequada. É isso que a ferramenta tem que trazer. Agora, se vocês tiverem uma abordagem ainda sem pensar de forma integrada, é uma outra armadilha. Um outro ponto também que eu acho que é um baita risco diz respeito a... já que eu até tenho medo quando eu falava assim, olha, você tem um workflow, pode ser feito qualquer coisa, uma página em branco. Qual é a sua necessidade? Aí o gestor começa a fantasiar. Ele nem tem isso hoje, mas já que é para desenhar, ele vai colocar aprovações de meio mundo. Aí ele coloca um processo extremamente custoso de se manter, com gargalos e que não resolve a vida de ninguém. Muito pelo contrário, faz as pessoas necessitarem operacionalmente de interagir cada vez mais, sendo que elas querem interagir o menos possível e consumir resultados o máximo possível. Então tomem cuidado com a complexidade desnecessária. A simplificação sempre é o melhor caminho. Porque lembrando, a solução é só um dos ingredientes. Você precisa ter cultura, você precisa ter
a accountability, você precisa ter patrocínio e por aí vai. Ou seja, quanto mais simples for, mais fácil vai ser de usar e menos preconceitos vai existir. Tá legal? A mesma coisa funciona para mensagerias. Tem muito gestor que gosta de criar mensagens para qualquer tipo de evento. Ah, criou um risco, criou um teste, criou um controle, eu quero todo mundo sendo avisado. Cara, peraí. Você quer fomentar a gestão de riscos ou você quer ter cúmplices? Porque você acha que realmente um gestor que tem que aprovar 100 riscos, só porque ele deu ok, ele está ciente dos 100? Desculpa, é se enganar. É muita informação. Ele deu aquilo porque alguém disse para ele que tinha que dar, porque algum workflow exigiu isso. Não é isso que vai garantir. E aí o pior, uma mensageria, um grande spam interno, na qual as pessoas criam regras em seus navegadores de e-mail para ir para uma pastinha que não vai ser nunca consumida. O problema disso é que você banalizou um mecanismo importante, na qual, quando tiver algum evento de relevância, de importância, vai estar no meio desses inúteis e ele não vai ver nunca isso. Não vai se sentir motivado a interagir com o sistema. Porque o sistema não está sendo um apoio para ele, está sendo um spam. Então tomem cuidado com essa questão de mensagens em excesso. Tá? Um outro ponto que eu acho que é importante, que não é só o senior management, o board, o senior management apoiar, ele tem que patrocinar, ele tem que se envolver. Até existem já algumas abordagens que o board das empresas tem que se envolver muito mais na entrega e menos só em delegar. Porque alguns diretores têm dificuldades até em construir iniciativas próprias ou se envolver em startups porque não sabe como fazer as coisas se encaixarem. Sabe delegar. Isso tudo bem. Com o tempo, muitas pessoas ficam até boas nisso. Mas saber construir, entender as dificuldades tem sido uma exigência cada vez mais premente aí para os executivos. Então, se envolver, ser um garoto propaganda é um item super importante, tá? Para esses diretores que queiram fazer com que isso funcione. Por fim, pessoal, uma grande armadilha é não utilizar os próprios dados produzidos. Ou seja, você tem uma base que está hoje padronizada, que está unificada, que está centralizada, e ninguém tira nenhum insight de correlação de resultados, de engajamento de uso, qual é a principal área que mais usa, qual é o gestor que menos usa, qual é o que mais acessa, qual é o que menos acessa, qual é a principal tela, qual é a tela que é menos acessada, quais são os resultados que aparentam ser redundantes e terem, sobretudo, opiniões distintas. Ou seja, todos esses insights precisam ser feitos para fomentar uma governança, que nos casos que eu vi de insucesso não tem, porque as áreas de controle continuam a não conversar. Elas interagem dentro do mesmo contexto, mas não trocam ideias. Então, fazer esse processo de exploração de dados produzidos, desde resultados quanto a engajamento, é um item que eu vejo que, quando não se faz, tem menor chance de divulgar resultados e ter bons resultados. Quanto mais se faz, é evidentemente que tem melhores resultados.